Vamos falar sobre Hulk, novidade, o que está acontecendo. Galo se aproxima de acordo por jogador que foi utilizado por Sampaoli em 2025. Expectativa é de aparecerem mais observações do mercado para atletas do elenco. E tem mais um jogador do Galo que pode sair, uma informação que vem de fora aí. Então todo mundo deixando aquele like no vídeo, assista até o final, curte o vídeo. Ajuda demais, tamo junto. O torcedor do Galo tá querendo saber do mercado, de contratações, especulações, quem chega, quem sai. Tem mais um atacante aí na mira de outros times brasileiros. E eu quero também saber, Pedro Abílio, porque ainda tem gente, hoje é 23 de dezembro, mas ainda tem gente trabalhando lá na cidade do Galo, se preparando pro início do Campeonato Mineiro, mas agora a galera vai ter uma folga. Não é isso, repórter Pedro Abílio? Bom dia. Oi, Nath, bom dia. Bom dia também para quem se liga no Tiro de Meta desta terça-feira. Hoje é o último dia de atividade dos jogadores do Atlético que estão em preparação para o campeonato estadual e o início deste 2026. Alguns atletas, são 10 pré-selecionados pela comissão técnica, entre jogadores do Sub-17, do Sub-20, que vão servir ali, primeiro, de sparring, de adversários nos treinos para os jogadores do time principal, mas especialmente também devem compor o elenco que vai participar das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Lembrando, com o Campeonato Brasileiro antecipado, com o início para 28 de janeiro, teremos um time mais alternativo e mais vezes até no Campeonato Estadual, com o Sampaoli querendo utilizar jovens jogadores da base. A Itatiaia apurou neste início de semana que o Atlético está realizando reuniões periódicas com a chamada cúpula do futebol para decidir jogadores que vão sair, jogadores que permanecerão. Acionistas da SAF, SIGA, comissão técnica e também a diretoria de futebol com o Paulo Brax, que está em Belo Horizonte trabalhando para as negociações acontecerem, o CSO do Atlético. Vamos falar sobre as especulações, Nath, ouvintes do Tiro de Meta, porque o Atlético recebeu mais sondagens por um jogador do ataque, depois do avanço da negociação do João Marcelo com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Agora é o Rony quem está na mira do mercado. O atacante de 30 anos fez 13 gols nessa temporada com a camisa do Galo, foi o vice-artilheiro, participou de 63 jogos, esteve na mira de Santos e Bahia nos últimos dias. Os clubes procuraram o Atlético diretamente, não chegaram ainda ao staff do Rony, mas são interessados na contratação do jogador e o Atlético trata pouquíssima gente como inegociável neste início de 2026, tá? Agora, outra situação de bastidor no Galo é mais uma em relação a jogadores que já estavam no elenco. Mas desta vez, informação inicialmente divulgada pelo jornalista André Hernan, dá conta de que o Vitor Hugo está sim permanecendo no Atlético. Neste momento há um avanço nas negociações com o Bahia para uma compensação financeira e a permanência do zagueiro por mais 2 temporadas. Ele ainda tinha um contrato até o fim do ano que vem com o Bahia, por isso, com o encerramento do vínculo de empréstimo agora em dezembro, ficou uma incógnita sobre sua permanência, porque o tricolor queria uma compensação. Parece que esse acordo está saindo e a semana pode apresentar novidades com relação à negociação do zagueiro para a equipe atleticana. Informação sobre um jogador que mais um que pode deixar o Atlético, tá aí na tela, o Carlos Mion, aí ó, lá da Rádio Cultura de Curitiba, né, o Natanael vem do Curitiba. Ele postou o seguinte: Coxa vendeu Natanael, 23 anos, por 7 milhões de reais. Aí, Galo não pagou. Aí tá aqui, pode ser negociado por 38 milhões, multa contratual. Mais um piá do Couto que brilha. Atlético Mineiro recebeu 3 propostas, uma da MLS e 2 do Brasil. Não existe transferman, porque a negociação não foi internacional. Então, assim, informação que vem aí lá de Curitiba, que o Atlético tem propostas pelo Natanael, né? Não que vá vender pela multa contratual, acho até difícil, mas assim, é um bom jogador, já falei aqui. O problema é que nesse esquema de jogo do Sampaoli, o Natanael, ele não joga bem como um terceiro homem ali, naquela trinca defensiva, como o Saravia, né, faz bem. E ali pela ala direita também, eu acho que ele agrega muito pouco, onde jogou ali o Scarpa, jogou o Rony, ali é o defeito, o problema que a gente tem. Aquela ala direita ali é um problema, mas o Natanael não tem se adaptado a essa forma de jogar do Sampaoli. Agora, o Saravia deve ir embora.
Se o Nathanael sair, vamos ter que trazer 2, né? Pra mim, um resolveria. Martirena, contrata o homem e coloca o garoto lá do Sub-17 pra ser o reserva. Eu prefiro você ter um titular muito top, o reserva ali, um garoto promissor, do que você, às vezes, trazer 2 jogadores mais ou menos, aí não resolve, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí o que vai rolar com relação a Nathanael, né? Se ele vai de fato sair, se ele vai ficar, vamos ver. Até porque tem jogado muito pouco com o Sampaoli, não duvido que ele acabe saindo mesmo até para liberar ali para o Atlético poder contratar outros jogadores. O que você pensa sobre o Nathanael? Você concorda comigo ou acha que ele pode render com o Sampaoli? Comenta aí. Você acha que o Rony, por exemplo, eu dei uma informação de que o Santos e o Bahia procuraram, outros clubes também procuraram para dar aquela sondada. O Bahia e o Santos principalmente com mais interesse. Então o Santos está tentando buscar uma composição para levar o Rony lá para a Baixada. O Bahia também sondou, conversou, eu confirmei isso no Atlético e confirmei isso numa fonte lá do Bahia também, que deu uma sondada e tal, mas aí só uma sondada. Nenhuma proposta oficial, mas o Santos deve enviar uma proposta nos próximos dias. Você, como torcedor do Atlético, assumido que acha que o Rony tem que ficar ou tem que sair? Eu acho que o Rony tem que sair. Não... Por quê? Porque ele tem um salário muito elevado no reserva. Mas você faz conta com o dinheiro dos outros? Faço porque eu sei que o dinheiro é limitado. Qual que é o salário dele? Segundo nosso amigo Lucas Tanaka, 1,4. Celo! Ué. Merecido, Zé. Então, assim, eu entendo que a saída do Rony seria excelente pro Atlético. O Atlético ainda poderia trazer algum jogador interessante do Santos, compondo, e principalmente o seguinte, o Atlético precisa de ponta direita. O Rony jogava um pouco por ali, mas não rendeu na temporada, é muito caro. Eu, particularmente, gostaria muito de um Hoheisen no Atlético. Acho que o Atlético podia mandar um Gabriel Menino também pro Santos. Quem sabe dar negócio e coloca um dinheiro no meio. Não, é só esses dois. Aqui, ó, composição. É o que você falou, composição. Manda 2, dá um trocado e recebe o Hoheisen. O Rony, volta o Hoheisen e quem vai? O Não, volta não. Vai o Gabriel Menino, vai o Rony e vem o Hoheisen. Eu não sei se a coisa vai girar em torno de alguma composição. Fato é que o Santos está interessado, eu confirmei que o Santos tem interesse. Agora, a questão financeira é que pega. O Santos vai pagar o que o Atlético pagou pelo Rony? Pagou não? Você já pagou? Deve ser desconto direto, né? Porque foi o Paulinho, porque o Palmeiras ainda não pagou totalmente o Atlético pelo Paulinho, porque foi escalonado, né? Então eu acho que vai descontando aos poucos. Eu duvido que o Santos pague pelo Rony o que o Atlético pagou. Então casa com aquilo que quando o Atlético confirmou Júnior Santos, Rony, nós aqui, eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu não questiono a qualidade do atleta contratado, eu questiono os valores empregados no negócio. Se hoje você tivesse que fazer uma avaliação de quem te entregou mais no Atlético, obviamente você vai considerar que um jogador que eu vou citar aqui está machucado gravemente por um longo tempo. Coelho ou Rony? Coelho. Eu aposto que o Coelho não ganha a metade do que o Rony ganha. Mas assim, o Rony é vítima do preço que o Atlético pagou no jogador. Eu nunca concordei com as cifras, e aí falo concordar é uma questão de opinião, tá, gente? O Rony... E óbvio que eu não esperava que ele entregasse de acordo com o que foi investido nele. Eu acho que é um movimento que é feito ali pelo Atlético, numa questão de dar resposta para a torcida, de ir ao mercado. Acho que isso foi... ele foi assim, o próprio Júnior Santos, eu considero também que foi assim. Agora... acho que foi uma temporada... É difícil analisar, né? Porque todos os setores do Atlético não foram bem, especialmente no ataque. O que o Atlético quer para 2026 e para os próximos anos? O Rony é um cara que, se você mantivê-lo no clube pela próxima, dificilmente você vai conseguir ter um potencial de revenda no Rony. Será que agora o Atlético não olharia com bons olhos uma proposta, não proposta do Santos? O Santos está querendo troco na troca, por enquanto, no mercado. Você me empresta seu jogador de graça, paga metade, eu pago metade. Qual o tipo de vantagem, né? Mas aí, o ponto que, para mim, é o ponto diferencial. O Rony, ele pode ser, para mim, Thiago, um bom jogador de rotação de elenco. Pode. Concordo. Mas se você não fica com o Rony, você vai atrás de um atacante? Não. Você precisa de 2 atacantes. Porque a gente não pode pensar o Atlético só os 11 que estão em campo. Senão a gente vai cair na esparrela do que caiu nesse ano, nos 2 anos anteriores. É muito difícil o que tem que ser feito no Atlético, gente. É por isso que eu não concordei
com a manutenção do Paulo Brax. Eu não acho que ele foi bem no primeiro ano dele de clube. Ele teve 2 janelas para trazer um volante. Isso que precisa ser feito no Atlético agora, nessa janela, até março, é muito mais sério, gente. Tá, você pode... O Atlético não tem que se apegar ao Rony como se fosse o Sérgio Araújo. Não precisa. Mas tá, se você não fica com o Rony, ele hoje terminou a temporada como reserva. Como reserva. Eu não lembro. Tá, reserva. Mas muito utilizado. Sim, jogado. Ele foi titular. E você titular, quer melhorar a qualidade do ataque titular, não quer? Então entende, se você não ficar com o Rony, você tem que ir atrás do titular de toda forma, esquece o Rony. E se você não fica com ele, de rotação, porque nenhum time consegue formar um elenco só pensando nos titulares. Vamos lá, gente, vamos ouvir aí, vamos trazer a informação do Tanaka, sempre muito bem informado. Olha o que ele trouxe com relação a Hulk, é uma novidade, tá? Ninguém havia falado sobre desgaste ali nos bastidores, vamos ouvir. Então, é um jogando a bomba pro colo do outro, ninguém quer admitir. Mas o que eu tenho, o Hulk já está desgastado internamente, o Hulk, tá? A esposa dele é doida pra ir pros Estados Unidos, tá? Morar nos Estados Unidos, jogar, pra ele jogar na MLS, ela residir ali nos Estados Unidos. E a diretoria entende, uma parcela dela, não todos, que eu não vou generalizar, entende que o gasto do Hulk hoje, aproximadamente 3 milhões de salário, é muito acima do que ele entrega. O custo-benefício hoje não se paga. Primeiro, o Galo nunca soube explorar a imagem do Hulk, então a gente não ganha com marketing, com mídia, com a imagem do atleta. Não ganha, nunca ganhamos com isso. Segundo, dentro de campo, o futebol desempenhado pelo Hulk, o que ele entrega hoje no futebol, tá longe de ser de um atleta que tem salário na casa que o Hulk recebe hoje. Então, uma parcela da diretoria entende que o custo-benefício do Hulk tá muito baixo em relação ao que ele ganha. Você virar pra um atleta desse que tem contrato até o final do ano que vem e falar pra baixar o salário, isso não existe, ele tem contrato. Se fosse pra reformular um outro contrato, o dele tá acabando, vamos fazer um novo aqui com a metade do salário, aí tudo bem. Agora um atleta que tem contrato e tem direito a receber até o final do próximo ano, fica difícil. O que eu tenho? Se chegarem em um acordo, as duas partes combinarem de que o melhor é cada um seguir o seu caminho, não vai existir multa, nem do Galo pro Hulk, nem do Hulk pro Galo, tá? Não vai ser multa que vai segurar o Hulk aqui, não vai ser multa de contrato que vai segurar o Hulk aqui. Mas o que eu tenho é, a parte do Hulk tá desgastada internamente, a parte do clube tá desgastado com ele, uma parcela, vê com bons olhos uma saída, mas ninguém tem a coragem de dar o ponto final dessa história. Cada um fica na sua, cada um fica no seu lado, e não duvido nada do Hulk acabar ficando aqui. Por conta de ele, acaba não cedendo, o Galo também acaba não cedendo, cada um fica no seu canto e ficam aí mais um ano, mas as duas partes sem uma convicção. Vocês nunca vão ver o Hulk falando que quer sair daqui, vocês nunca vão ver a diretoria falando que quer a saída do Hulk, vocês podem ter certeza disso, entendeu? E é bem provável que alguém venha querer me negar, venha querer me desmentir nesse vídeo que eu tô fazendo aqui, mas isso são apurações de bastidores, que a gente apura na calada, nas escuras, que as pessoas te contam no off, tá? Mas é isso, é o trabalho de apuração. Galera... Tá, então, gente, formação do Tanaka. Agora, o Nicola até trouxe em conversa aí com o staff do jogador, né, de que ele deverá permanecer, que ele tem intenção de permanecer no Galo. O Tanaka já trouxe informação que para clube brasileiro ele não sai, muito provável mesmo, que ele só deixa o Atlético para clubes do exterior. MLS tem interesse, futebol da Arábia, mas ainda não chegou nada concreto. Agora, o que o Tanaka falou, para mim, a chance de acontecer é grande, né? O Atlético fica nessa. Lá o próprio Rubens Menin para mim falou, não, o Hulk... tem contrato, né? Ele não cravou aquela questão de que não é que eu queira que ele fique, mas assim, ele tem contrato com o Atlético e tudo, e o próprio jogador também recebe um salário. A informação que o Fluminense teria conversado e se assustou com o salário, todos vão se assustar, porque ele recebe no Atlético é algo também que ele vai construindo desde ali 2021, né? E vai aumentando o salário, tem outras questões, então ele recebe, segundo o Tanaka, cerca de 3 milhões por mês. Que clube vai pagar isso pro Hulk? Nenhum. Né? Mas o Hulk também não acha que é um cara que assim, ele vai ficar um ano só por conta do salário. O Hulk, ele é multimilionário, ele não precisa disso, né? Se achar que por melhor ele vai lá pra MLS, que vai pagar bem, ele fica lá, a esposa gostaria de morar lá, e eu gostaria, quem não gostaria, né? Tá lá nos Estados Unidos. Então assim, vamos aguardar. Mas nesse momento, o que nós temos é cada um calado na sua e ele segue. A minha questão é a seguinte, o Sampaoli tá ali, né, observando tudo, tá vendo que ninguém toma uma atitude, o Hulk deve ficar, mas pro Sampaoli o Hulk talvez não seja um jogador tão indispensável assim, mas é um jogador que talvez não seja tão indispensável, que recebe 3 milhões por mês. Mas, por outro lado, você tem eu já falei, você tem um Hulk no banco, se você contrata bem e tem um Hulk no banco, pra mudar um jogo, você tem um baita jogador, né, pra mudar a partida e tudo. Mas é um banco de 3 milhões também. Tudo tem que ser avaliado, vamos aguardar, por hora. O que temos aí é cada um na sua e o Hulk ficando mais um ano, o último ano de contrato dele, mas podemos ter uma reunião em breve aí
para resolver essa questão. E aí, o Hulk deve ficar ou não? Comenta aí. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia de todos. Quem puder deixar o like aí, eu agradeço, tá bom? O like ajuda o canal a continuar crescendo. Muito obrigado. E para quem está chegando agora e ainda não se inscreveu e não conhece o canal, esse canal é do Atlético Mineiro, que traz notícia todos os dias para vocês aqui, de domingo a domingo. Então, eu aqui já deixo o meu convite para vocês, para estar se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação. Com o sininho de notificação ativado, o YouTube vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Então é importante que você ative esse sininho, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado aqui no vídeo. No espaço de comentário do canal é muito importante a participação de todos, tá bom? É muito importante para o canal continuar desenvolvendo também o crescimento. E nós estamos sempre olhando e respondendo a todos. Então fique à vontade, o canal aqui é para vocês. A intenção é trazer notícias sempre para vocês. Então fique à vontade, tá? Vou ficando por aqui mais uma vez. Um forte abraço a todos. E assim que surgir notícia, a gente traz aqui pro canal para vocês ficarem informados, tá bom? Forte abraço e até a próxima, massa.